Olá! Hoje a gente vai mergulhar a um tema fascinante, olhando para o conceito dos orixás por uma lente bem específica, a da Umbanda Sagrada. A gente vai usar um trecho de um livro como nosso mapa, para entender quem são essas divindades e qual é o papel central delas. Vamos lá! E bom, para nossa conversa ter uma base bem sólida, vamos direto na fonte. É esse texto aqui que vai guiar toda a nossa exploração de hoje. Tudo que a gente vai discutir, cada ideia, vem diretamente daqui. Então, antes da gente se aprofundar nos detalhes, tem aquela pergunta que não quer calar, mas básica de todas. Afinal, segundo essa fonte, quem ou o que são os orixás? É por aqui que a gente precisa começar. E olha, o texto já começa sem rodeios, vai direto ao ponto. Ele não fala dos orixás de um jeito genérico. Pelo contrário, ele já nos apresenta um grupo bem específico, os chamados orixás universais, ou, como o texto também chama, os regentes. Vamos ver quem são eles? E se liga no nome que eles recebem: os regentes dos polos magnéticos positivos. É um título bem forte, né? Isso já dá uma pista de que não estamos falando só de figuras mitológicas, mas sim de forças cósmicas, quase como leis da natureza que mantêm o universo todo em equilíbrio. E aí o texto lista pra gente quem são esses 7 pilares: Oxalá, Oxum, Oxóssi, Xangô, Ogum, Obaloaiê e Emanjá. É em cima desse grupo específico, desses 7 orixás universais, que toda a filosofia que a gente vai ver a seguir se desenvolve. Mas é aqui que a conversa fica ainda mais interessante. O texto traz uma ideia de que a forma como essas divindades são vistas não é algo fixo, parado no tempo. Muito pelo contrário, é algo fluido, que vai se adaptando. E essa frase aqui, ela é a chave de tudo. Ela diz que a percepção sobre os orixás foi moldada pelas necessidades mais imediatas de seus adoradores. O que isso quer dizer? Que existe uma relação viva, sabe? Uma troca dinâmica entre as pessoas e o divino. Isso aqui ilustra perfeitamente como essa adaptação acontece na prática. O texto explica que, dependendo da época ou até mesmo da região, o mesmo orixá podia ganhar novas qualidades, novas funções. É um processo que não para, está sempre se reinterpretando e ganhando novos significados. Ok, mas espera aí. Se os orixás se adaptam tanto, isso significa que eles podem mudar completamente, virar qualquer coisa? Segundo o texto, não é bem assim. E é aqui que entra um conceito fundamental para equilibrar essa história. A ideia de que existe uma qualidade essencial, algo que nunca muda. Então, o ponto central é este. O texto nos mostra que existe uma espécie de dualidade. De um lado, você tem as qualidades que mudam, que se adaptam às necessidades humanas do momento. E do outro, as qualidades essenciais, descritas como eternas, universais. É essa essência que, de acordo com a fonte, jamais se perde, não importa o tempo que passe ou as adaptações que aconteçam. Certo. Mas por que essa distinção em que o que muda e o que é permanente é tão, mas tão importante? Porque é exatamente aí, segundo o texto, que está o coração da filosofia da Umbanda Sagrada. A ideia de focar o culto nesse núcleo que não muda, nessa essência pura. E essa citação final praticamente amarra todo o raciocínio. O objetivo, então, seria cultuar os orixás de uma forma que preserve essa essência, sem deixar que ela seja distorcida por interpretações que sejam puramente humanas ou abstratas demais. É uma busca por se conectar com aquilo que é considerado atemporal, fundamental. E, no fim, essa análise do texto nos deixa com essa pergunta, que é bem profunda. A fonte que a gente viu mostra um esforço fascinante para honrar tanto a tradição, essa essência eterna, quanto a necessidade de se adaptar à realidade das pessoas. Fica a reflexão de como qualquer sistema de pensamento, qualquer filosofia, lida com essa tensão entre aquilo que é fixo e aquilo que precisa, inevitavelmente, evoluir.